Paizinho amado, Pai querido, aqui está nossas vidas, aqui está o Teu servo. Queremos abençoá-lo nessa hora, que o Teu Espírito Santo use a sua boca para trazer direto do trono aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, Pai. Nós o abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Você está bem? Pergunta aí para 2 pessoas ou 3. Bom, você está bem? Estamos bem? Eu gosto de fazer essa pergunta e já é a minha marca, né? Essa pergunta é a minha marca. Ainda de pé, queridos, aqueles que ainda permanecem de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 19, verso 16 e 17. João 19, 16 e 17, diz assim: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus, carregando a própria cruz, a um local chamado Lugar da Caveira, em hebraico quer dizer Gólgota. Pode sentar. Deus nos abençoe nessa manhã. Nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre as dádivas do Calvário. É o tema da nossa mensagem na manhã desse domingo. As dádivas do Calvário. Antes vamos entender o que significa dádiva. Sei que muita gente sabe, mas dádiva é um substantivo feminino. E essa palavra significa ato ou efeito de dar espontaneamente algo de valor. Ato de dar espontaneamente algo de valor, material ou não. Olha aí, a alguém é um presente, é um mimo, é um brinde. Então, dádiva é algo, ato ou efeito de dar espontaneamente algo de valor, material ou não, a alguém. Dar um presente, um mimo ou um brinde. Também significa oferta. E aí surgem 2 perguntas quando a gente pensa no Calvário e chama isso de dádiva ou de presente. Como é que pode algo tão horrendo que é o Calvário, a cena do Calvário, é algo estarrecedor? Quando a gente vê nos filmes, quando a gente lê a Bíblia e se transporta para aquele monte, para aquele Gólgota, que a gente acabou de ler aqui, a gente não consegue imaginar uma cena agradável de ver. Quando eu fiz o seminário, o meu professor de história era um pastor da igreja Jerusalém, Igreja Batista Jerusalém, ali na São Martim. E ele, na época, surgiu aquele filme A Paixão de Cristo, como é o nome dele? Mel Gibson. E ele disse em sala de aula, ele disse: como professor de história, eu fui ao cinema para assistir o filme. E ele disse: meus queridos, vocês tenham certeza, quem assistiu aquele filme sabe quão terrível é a cena da prisão de Jesus, do seu açoite e da sua crucificação. E Mel Gibson parece que é o cineasta que mais explorou essa questão. E ele disse: vocês não têm ideia que Mel Gibson não conseguiu transportar para a tela 10% do que foi o sofrimento de Jesus pelos romanos. E ele, como professor de história, disse: aquilo que os romanos eram capazes de fazer, Mel Gibson não conseguiu transportar para a tela 10%. Então, quando você assiste A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, você pode entender que muito mais do que aquilo que está na tela é o que Jesus sofreu. Como é que algo tão terrível pode ser chamado de presente, de dádiva, de mimo, não é? De algo voluntário? Como é que pode isso? Como é que o Calvário pode ser? E aí eu digo nessa manhã que esta é a maior e mais importante mensagem do cristianismo. É a cruz, é o Calvário. Muito embora as mensagens que tenham sido pregadas nos nossos dias sejam de prosperidade, de bênção, de cura, de libertação, não tem nada de errado nisso.
é Bíblia também, mas a mensagem mais importante do cristianismo é a cruz, é o Calvário. Esta é a mensagem mais importante. Por quê? Porque ela é um presente. Ele é um presente, é dádiva de Deus para nós. E eu quero aprender com vocês nessa manhã 5 dádivas ou 5 formas da gente entender o Calvário como sendo um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você está pronto? Amém? Sim ou não? Se não tiver, não tem problema, eu espero você se preparar. Eu dou 30 segundos. Um presente, uma dádiva. A primeira razão, ou a primeira dádiva do Calvário. A primeira dádiva do Calvário é que no Calvário, ou por conta dele, a maldição da lei foi quebrada. Amém? A maldição da lei foi quebrada. O apóstolo Paulo em Gálatas 3:13, ele diz assim: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Paulo não está dizendo que a lei é maldita. Paulo não está dizendo que a lei é amaldiçoada. O que Paulo está dizendo é que a lei trazia sobre si uma maldição. E qual era ela? Qual era essa maldição? A maldição dizia que quem não cumprisse toda a lei, quem escorregasse no único mandamento da lei, quem deixasse de cumprir o único mandamento da lei, era amaldiçoado por toda a lei. Então, quando Paulo diz isso, ele está dizendo que, ele está citando Deuteronômio 27, 26, não vai aparecer aí, mas você pode conferir aí na sua Bíblia, anota para ler em casa. Ele está dizendo que a lei dizia que quem não cumprisse toda ela era maldito, e nenhum homem era capaz de cumpri-la completamente. Então todos nós éramos malditos. Entende isso? Quando Paulo diz que ele quebrou a maldição da lei, ele está dizendo: olha, porque você não era capaz de cumprir, você era amaldiçoado pela lei. E Jesus então veio, recebeu essa maldição sobre si mesmo e nos libertou de uma vez por todas desta maldição. Cristo se tornou maldito ao receber em si mesmo os nossos pecados e ser pendurado no madeiro. E ele cita mais uma vez Deuteronômio 21, 23, que também não vai aparecer aí. Então escute uma coisa que eu quero começar dizendo para você nessa manhã. Você e eu não estamos debaixo da lei mosaica. Você não está obrigado a cumprir a lei. Muito embora muitos cristãos convertidos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, igrejas de Cristo Jesus, tenham tentado viver debaixo desse jugo, debaixo dessas ordenanças que nada mais são do que cerimônias ou preceitos. A Bíblia diz que nós estamos livres destas questões. Obviamente que a Bíblia não está dizendo que eu não sou obrigado a cumprir as ordenanças espirituais da lei. Os princípios da lei permanecem. A mesma lei que dizia lá no Velho Testamento: não matarás, é a mesma lei que rege a nossa vida hoje. Nós não estamos liberados para matar, porque não somos obrigados a cumprir a lei. Está claro isso, sim ou não? A mesma lei que dizia não adulterarás é o mesmo princípio que rege a nossa fé no dia de hoje. Então os princípios espirituais da lei permanecem, mas as ordenanças preceituais da lei, eles foram desfeitos e destruídos ou anulados pela morte de Jesus. Então hoje eu não preciso mais oferecer um carneiro, um cabrito, uma pomba, um bode para ter os meus pecados perdoados. Isso era o princípio da lei. Eu não preciso mais guardar um dia da semana. Eu não preciso mais deixar de comer ou beber determinados alimentos, porque eram princípios e preceitos da lei. O que eu preciso cumprir hoje são os princípios espirituais da lei, que permanecem a partir também de Jesus Cristo. Então isso precisa ficar claro na nossa mente. Quando a Bíblia diz que Jesus nos libertou disso, Ele não está dizendo que a gente está desobrigado a cumprir a Bíblia, senão a gente tinha que rasgar a Bíblia, pegar o Velho Testamento, jogar fora e agora viver só o Novo Testamento. Não é isso. Os princípios espirituais da lei ainda permanecem. Eu agora não preciso mais me preocupar se carne de porco faz bem ou faz mal, porque principalmente eu gosto muito. Então eu nunca seria capaz de cumprir a lei. Café
Você não precisa deixar de tomar café. Ok? Você não precisa deixar de fazer alguma coisa no dia de sábado, porque é santo, é consagrado ao Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias são santos e consagrados ao Senhor, amém ou não? Então eu não sou mais debaixo de regras, de princípios que me limitam e que me impedem de ser pleno diante do Senhor. Agora, amar o meu próximo como a mim mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, cumpre todos esses elementos que a lei estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Jesus disse isso: se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não tenho imagens de escultura, eu não adoro falsos deuses. Se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, eu não me prostituo, eu não adultero. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu mantenho a minha vida santa diante do Senhor. Entende isso, sim ou não? Então, os princípios da lei permanecem. Eu não estou debaixo das regras. O que é que eu preciso fazer então, pastor? Eu preciso viver a minha vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, e não viver sob os regimentos da lei mosaica. Caso contrário, eu estarei desprezando o sacrifício de Jesus, me separando dele e caindo da graça. Veja o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, verso 4, a parte A. Ele diz assim: assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com Ele, que foi ressuscitado dos mortos. Amém? Sim ou não? Vocês morreram para o poder da lei. Ela não me domina mais, ela não dita as regras mais para mim. Eu agora sigo os princípios da cruz. Diga para quem está perto de você: os princípios da cruz. Os princípios da cruz. Essa é a primeira dádiva do Calvário. A maldição da lei foi quebrada. A segunda dádiva do Calvário é que os pecados de todo o mundo foram perdoados, inclusive o seu e o meu. Os nossos pecados foram perdoados. Paulo vai dizer para a gente algumas coisas. Primeiro, ele diz que pelo sangue derramado de Jesus, nossos pecados foram perdoados. Efésios capítulo 1, verso 7, está escrito: Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho. Lê para mim o final. Não está aparecendo aqui, né? E perdoou os nossos pecados. Então vamos dizer de novo: Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho. Agora sim, e mais forte. Acho que você não entendeu isso, nem crê nisso. Só os que creem. Aleluia. Aleluia. Não importa quem você era, não importa o que você fez, não importa quais foram os seus erros, não importa o quão terrível foi a sua vida, e não importa quantas mancadas você já deu nessa vida, Ele perdoou os nossos pecados. Aleluia. É muito difícil para algumas pessoas crerem nisso, mas é muito mais difícil para outras pessoas perdoarem a si mesmos, a si mesmas. Quero dizer para você nessa manhã: se você é essa pessoa que tem dificuldade de se perdoar, você é aquela pessoa que tem dificuldade de aceitar que você não é perfeita, que você não é perfeito, eu quero te dizer que Deus nunca vai te pedir que você seja perfeito. Ah, pastor, mas não tem na Bíblia um texto que diz: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu? É. Mas nesse princípio Jesus não está dizendo sejam, ele diz sede, ou seja, percorra, procure, persiga o caminho da perfeição. Esse é o nosso objetivo, caminhar no caminho da perfeição. Mas seria uma incoerência do Deus que me criou exigir que eu seja perfeito, porque se eu fosse perfeito, Jesus não precisava ter morrido. Ele só morreu porque eu não sou perfeito, porque você não é perfeita. Então, se Jesus te perdoou, você tem a obrigação de perdoar a você mesmo. Está claro isso para você, sim ou não? Ele perdoou os nossos pecados. Paulo diz uma segunda coisa sobre
essa segunda dádiva do Calvário. Ele diz que nós somos resgatados das trevas. E quando eu leio esse texto, a palavra resgate, da ideia de alguém que estava prisioneiro, da ideia de alguém que estava sob o jugo de outrem, e de uma forma maravilhosa, sobrenatural, poderosa, especial, a mão de Deus foi lá e disse: venha, daí não é o seu lugar. Paulo diz que nós somos resgatados das trevas. Colossenses 1, verso 13 e 14. Ele diz: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e... Você não está crendo nisso não, só os que creem. Ele nos resgatou das trevas. Olha que coisa tremenda nesse versículo. 3 princípios importantes. Primeiro, ele nos resgatou das... Agora eu estou na luz. Eu vivia nas trevas, e treva dá a ideia de escuridão, de falta de entendimento, de falta de conhecimento, de uma vida pregressa, de uma vida de iniquidade. Treva tem a ver com tudo isso. Mas ele diz: ele me trouxe para o reino do Filho amado. Do Filho amado. Eu agora não pertenço a qualquer reino, eu agora pertenço ao reino do Filho amado. Aleluia, aleluia. E em terceiro lugar, ele perdoou os meus e os nossos pecados, todos eles. Ah, pastor, até aquele que eu tenho vergonha, até esse. Até aquele que eu não quero que ninguém saiba, até esse. Ninguém precisa saber, mas até esse também foi perdoado. Eu só preciso viver nessa graça desse perdão. Amém? E Paulo diz a terceira coisa aqui, quando ele fala sobre a dádiva dos pecados perdoados. Ele diz que nossa dívida foi paga. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Ele diz basicamente a mesma coisa que disse no capítulo 1 de Colossenses, mas com uma pequena diferença. Ele diz: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. E olha a parte importante aqui: ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando na cruz. Quer encontrar o registro dos seus débitos? Quer encontrar, sabe onde eles estão? Cravados na cruz. Não precisa carregar na carteira, não precisa carregar no bolso, não precisa carregar na alma, não precisa carregar na mente. Eles foram cravados na cruz. Toda a acusação do diabo contra a minha vida e contra a sua vida, e foi cravada na cruz. Você é livre, eu sou livre, somos livres, libertos pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Quando o diabo se apresentar para você e apontar o dedo para você, você diz: ô capeta, ou encardido, ou sem vergonha, dá uma passada lá no Gólgota e procura lá o meu nome e a relação das minhas dívidas. Você vai encontrar lá. Está entendendo isso, sim ou não? É lá que está. Essa é uma dádiva do Calvário, o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Então escute isso. Não precisa carregar mais o peso da culpa. Não precisa. Se livre dela nesta manhã. Se liberte da culpa nesta manhã, em nome de Jesus. Isso não é viver cinicamente, nem viver relaxadamente. É viver conscientemente. Eu errei, eu pequei, eu erro, eu peco, mas eu recorro à graça e ao perdão da cruz. E eu encontro na cruz condição para continuar a minha vida de cabeça erguida para a glória do nome de Jesus. Tudo que o diabo não quer é que você e eu saibamos dessa verdade. Por isso ele usa muitas vezes a religião para oprimir a mente das pessoas, para oprimir o coração das pessoas, trazer as pessoas debaixo de um jugo, e que elas precisam cumprir isso, cumprir aquilo outro, fazer isso, fazer aquilo, ser desse jeito ou daquele outro. A religião aleja você
A cruz liberta você. A religião põe você debaixo de um jugo. A cruz liberta você do jugo. A religião diz você não pode. A cruz diz você pode. A religião diz você errou. A cruz diz eu te perdoei. A religião diz você não é capaz de avançar. A cruz diz eu te dou autoridade e poder. A religião diz você não é digno. A cruz diz eu te tornei digno. Essa é a diferença da cruz. Essa é a dádiva do Calvário. A segunda, nós estamos ainda na segunda, amém? Eu espero que até a quinta você possa pular nessa manhã na presença do Senhor Jesus. Terceira, dádiva do Calvário. Nós recebemos vitória sobre a carne. Ah, como isso é importante. Como isso é importante. Eu recebi vitória sobre a minha natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo disse assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. O que é que Paulo está dizendo? Existe uma luta constante na minha vida e na sua vida para não cair, para fazer o que é certo. Paulo está dizendo: eu não sou perfeito. Glória a Deus que eu não sou perfeito. O que Paulo está dizendo é: mas graças a Deus que me dá vitória por Cristo Jesus, o Senhor. Em mim mesmo eu não tenho força, em mim mesmo eu não tenho justiça, em mim mesmo eu não tenho capacidade, em mim mesmo eu vou cair, vou errar o tempo inteiro, mas eu não dependo de mim mesmo, eu dependo da cruz, porque a cruz me dá poder e autoridade para vencer a minha carne. E aí Paulo diz lá em Colossenses, em Gálatas 2, verso 20, a parte A, ele diz: fui crucificado com... Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Um certo pregador disse: seria muito fácil viver na carne, se eu não vivesse no Espírito. Vou dizer de novo: seria muito fácil viver na carne, se eu não vivesse no Espírito. Aí um certo senhor de uma certa igreja, de um certo pastor, uma vez confrontado, um senhor de idade já casado, mas gostava de uma menina nova, gostava de uma novinha, que é a linguagem dos jovens hoje. Aí esse pastor foi confrontar ele, disse: meu irmão, não é possível uma coisa dessa, sou já um homem de idade, como é que pode o senhor não ser capaz de não resistir a uma menina nova, o senhor quer cantar as meninas da igreja toda? Ele disse: pastor, o senhor sabe, a própria Bíblia diz que a carne é fraca. Aí o pastor disse: deixa de ser sem vergonha, porque a Bíblia não diz que mulher é remédio. Toma vergonha. O texto de Mateus que Jesus diz a carne é fraca, antes ele disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto. Antes de dizer que a carne é fraca, Jesus disse que o espírito está. E ao dizer a carne é fraca, ele não deu liberdade para a gente viver sem conseguir vencer a carne, porque a carne é fraca. A maior desculpa do crente sem vergonha, cara de pau, é dizer: a carne é fraca, pastor. Toma vergonha, rapaz, vai para a cruz. A carne é fraca, corre para a cruz, porque a cruz te dá condição de vencer a carne. Então esse negócio de dizer eu não aguento, eu não consigo, eu não sou capaz de vencer o pecado, é falta de cruz na vida. Corre para a cruz, porque a cruz te dá condição de vencer a carne. A Bíblia diz, e Paulo está dizendo, não só ele foi crucificado com Cristo, mas em Gálatas 5, 24 ele diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Só os que são de Cristo Jesus nessa manhã, só os que são. Só os que são. Então você vai ter um comando que você vai sair daqui nessa manhã dizendo para você mesmo. Toda vez que a sua carne quiser botar as asinhas de fora, você vai dizer assim: ô carne, você está morta. Você está morta. Alguém já viu o boi morto pular da panela? Da pia? Você está tratando um pedaço de carne que você comprou no açougue, o bicho pula fora? Por quê? Está morto. Sim ou não?
você faz com ela o que você quiser, sim ou não? Era um boi brabo, antes de ser fatiado e trazido para a mesa. Agora está na sua mão, você faz com esse boi brabo o que você quer, porque ele está morto. É a mesma coisa com a minha carne e com a sua carne, está morta, crucificada em Cristo Jesus. Então ela agora tem que seguir as regras do Espírito. Pastor Bira pregou aqui, quinta-feira, sobre corpo, alma e espírito. E ele falou sobre que o nosso espírito se comunica com o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que dita as regras ao nosso espírito. E o nosso espírito dita as regras à nossa carne. Não pode ser diferente, não pode ser o contrário. Então, a terceira dádiva da cruz é que eu recebi vitória sobre a carne. Paulo diz que nós não somos mais dominados por ela. Romanos capítulo 8, verso 9, a parte A, ele diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do... Esse espírito está com letra maiúscula? Sim ou não? E toda vez que aparece espírito com letra maiúscula na Bíblia, significa o quê? Que está falando do Espírito Santo. Então, se não é mais a carne quem me domina, mas é o Espírito de Deus quem me domina, eu tenho vitória sobre a carne. Amém? Aí Paulo diz assim: se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Só é possível isso para aquelas pessoas que têm o Espírito de Deus habitando nelas. Se não for assim, não tem jeito. Sabe, quando você não era crente, você que veio do mundo, né, se converteu num determinado dia da sua vida, você não tinha outra opção a não ser pecar. Por mais que você não quisesse, mas você não conseguia não pecar. Estou mentindo? Você não conseguia não pecar, porque a natureza humana é inclinada a pecar. Mas a partir do momento que você veio para Jesus, o seu espírito foi regenerado, automaticamente regenerado. A sua alma está passando por um processo de santificação que só vai terminar na eternidade. Mas o seu espírito, prontamente e automaticamente regenerado, passou a se comunicar com o Espírito de Deus, e ele começa a ditar as regras sobre sua vida. Então hoje você tem a opção de não pecar. Para o não crente, a única condição era pecar. Para o crente, ele pode dizer não ao pecado. Quem não diz não ao pecado é porque não foi para a cruz. Precisamos estar na cruz, porque é lá que nós encontramos força para vencer a nossa carne. Amém? Quer a quarta dádiva do Calvário? Vamos para ela. A dádiva quarta do Calvário é que no Calvário Satanás foi derrotado. Eu vou dizer de novo: no Calvário Satanás foi derrotado. Não sei se você sabia, mas o diabo não fez festa quando Jesus foi crucificado. Tem crente que diz isso, que o diabo fez festa quando Jesus foi pendurado na cruz. Isso não está na Bíblia, pelo menos não da forma que eu a vejo. Sabe por que o diabo não fez festa quando Jesus foi para a cruz? Porque a cruz seria a sua derrota. O diabo fez tudo para Jesus não ir para a cruz. Quando o nascimento de Jesus foi anunciado a Maria pelo anjo Gabriel, o diabo começou a trabalhar para que Jesus não fosse à cruz. Quem foi a primeira pessoa que ele usou para impedir isso? Tentar impedir isso? Fale mais. Alguém falou aqui? Herodes. Herodes foi a primeira pessoa que ele usou para tentar impedir Jesus ir para a cruz. E qual foi a estratégia? Mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Nesse pacote vai um menino chamado Messias, e ele não vai para a cruz. O diabo tomou a primeira chapuletada ali. Jesus estava longe, o pai estava cuidando dele. Amém ou não? A segunda estratégia, eu não estou citando por ordem cronológica, mas eu estou lembrando aqui. Segunda estratégia: quando ele começa pregando o evangelho, se não me engano, em Nazaré, as pessoas tentaram pegar Jesus e empurrar do precipício abaixo. Lembra disso? Ali era o diabo tentando matar Jesus antes de Jesus ir para a cruz.
A terceira estratégia, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, sei lá, milésimas vezes, foram todas as vezes que ele usou os principais do povo, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, todas as vezes que tentaram matar Jesus, e a Bíblia diz que foram inúmeras vezes que tentaram matar Jesus. A penúltima tentativa de Jesus não ir à cruz foi usando Pilatos. Não sabe que tem o poder para te soltar e poder para mandar te matar? Jesus disse: cara pálida, você não tem poder nenhum sobre mim. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele mandaria só uma brincadeirinha aqui de anjo para a gente começar a conversa. Nunca foi ideia do diabo levar Jesus à cruz. A Bíblia não diz, mas pelo que eu leio nas Escrituras, eu tenho liberdade para interpretar, que uma das tentativas do diabo não permitir que Jesus fosse à cruz foi usar a sua humanidade naquela oração em que ele faz no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. É a penúltima tentativa do diabo dizer: desista, cara, cai fora, você não precisa disso, você é Deus, você é filho do homem, para que ir para a cruz? Esse povo não merece. Orlando, que vai nascer em 1969, não merece. Ele vai fazer isso, fazer aquilo outro, vai aprontar, você vai morrer por ele. Então o diabo tentou de todo jeito, de toda maneira, impedir que Jesus fosse à cruz. Mas ao ir à cruz, Jesus estava cumprindo um plano que Deus estabeleceu para ele. A Bíblia vai dizer lá em Isaías 53, verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas quem? O que é que diz aí? Quem? Não diz aí o diabo? Diz que foi o diabo, foi o inferno? Mas quem? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem foi que escreveu um plano para Jesus ir para a cruz? Foi Deus. Isso por uma razão: você e eu. Foi por nossa causa. Então, se a gente pode dizer quem é o culpado de Jesus ir para a cruz, eu levanto as minhas duas mãos, porque foi por minha causa que ele foi para a cruz. E o Pai escreveu esse plano para ele. Isaías 53 ainda, verso 10 diz assim: fazia parte do plano de quem? Está escrito aí para você, ainda não chegou lá na tela. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe. Lê mais forte esse texto aí para mim, por favor. De quem foi o plano de Jesus ir para a cruz? Foi do Pai. Na cruz, agora é que a verdade começa a aparecer. Sabe quando Jesus estava lá naquela oração que eu disse que ele foi tentado possivelmente a desistir? Na hora que o diabo soprava no ouvido dele: desista, e ele dizia, humanamente falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O filho obediente respondia: todavia não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Então, na oração do Getsêmani, Jesus está dizendo que era vontade de quem que ele subisse ao Calvário? Do Pai. Ele disse: seja feita a tua vontade, Pai. É vontade do Senhor. Quando pendurado no Calvário, a última palavra das 7 que ele profere na cruz é: está consumado. O que Jesus está dizendo é: todo o plano foi cumprido, Pai. Tudo que o Senhor traçou, escreveu, eu cumpri. Fiz tudo que o Senhor quis que eu fizesse. Vim até aqui, estou dando a minha vida para que a humanidade seja perdoada e liberta e tenha novamente um encontro contigo, Pai. Aleluia! É Jesus dizendo: acabou, eu fiz tudo que o Senhor quis, está consumado. E ao dizer isso, eu fico imaginando como deve ter sido isso nas regiões espirituais.
O diabo tentou até o último minuto. Vamos lá, usa os soldados, usa o ladrão da cruz, usa os sacerdotes. Tu não és o filho de Deus, desce daí, mostra o teu poder. Usa o ladrão que diz assim: você não fez nada de errado, desça da cruz. O diabo usou todo mundo que pôde. Mas na hora que Jesus disse: está consumado, o que eu vejo no meu espírito é o inferno tremendo, o diabo estarrecido, botando o rabinho dentro das pernas, se é que ele tem, e partindo a mil para as profundezas. Sabe por quê? Porque na cruz está a vitória da sua vida, da minha vida e do plano de Deus. Na cruz, o plano de Deus se cumpriu e o diabo perdeu. Na cruz se cumpre a palavra do Senhor em Gênesis: do fruto da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Esta te ferirá o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça. É na cruz que o diabo foi derrotado. E Paulo diz isso em Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Basicamente aquilo que eu já tinha dito aos Efésios. Ele diz: desse modo. De que modo, Paulo? De que modo? Vem a pergunta: de que modo, Paulo? No momento dele subir a cruz, rasgar o registro de acusação que existia contra nós, ele deste modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. A vitória da cruz não é do inferno, a vitória da cruz não é do diabo, a vitória da cruz é de Cristo Jesus, é do reino de Deus. Então para com essa conversa de dizer que o diabo fez festa porque Jesus morreu. Quem fez festa foi o céu. Os anjos vibraram. Eu fico imaginando que um coro celeste cantou de júbilo, dizendo: conseguimos, a humanidade está livre, pode vir para cá, pode vir todo mundo morar conosco, o reino de Deus está restabelecido, a glória de Deus está liberada, o reino de Deus está cumprido. Esta é a vitória da cruz. E em quinto lugar e último lugar, a quinta dádiva da cruz: que pela ordem, a maldição da lei foi quebrada, os pecados foram perdoados, recebemos vitória sobre a carne, Satanás foi vencido. E a última, não a última dádiva, mas a última dádiva que eu trouxe para vocês nessa manhã, é que pela cruz e por causa dela foi liberada a descida do Espírito Santo para nós. Jesus consola os discípulos pouco antes dele ir para a cruz, ele dizendo o seguinte: João 14, 16 e 17: falarei com o Pai, e ele providenciará outro amigo. Esse texto está na Bíblia, na versão da Bíblia, a Mensagem. Ele diz: ele providenciará outro amigo, para que sempre haja alguém com vocês. Esse amigo é o Espírito da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo, e assim não sabe o que procurar. Mas vocês já o conhecem, porque ele tem estado com vocês e ainda estará em vocês. Se Jesus não fosse para a cruz, esse amigo não poderia ter vindo. E quão precioso é esse amigo. Só quem tem o Espírito Santo sabe quão precioso é tê-lo na vida. Paulo está dizendo: o homem sem Deus não conhece, não sabe, porque não tem olhos para ver, e portanto não sabe o que procurar. Mas quando você recebe Jesus como Salvador, e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, tem uma mudança ou não tem? É gostoso ou não é? Faz diferença ou não faz? Então aplauda esse amigo nessa manhã.
Sem a morte e a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo não nos teria sido enviado. Jesus diz aí também em João capítulo 16, verso 7. Ele diz: se eu não for o amigo, mas se eu for, poderei enviá-lo a vocês. Se Jesus tivesse desistido, se o diabo tivesse vencido, o Espírito Santo não teria vindo. A menos que Deus criasse uma outra estratégia, criasse um outro plano, e eu imagino que Ele poderia criá-lo. Mas graças a Deus que Jesus foi fiel ao plano inicial. Após a sua ressurreição, Jesus então diz aos discípulos como é que isso se daria. Atos capítulo 1, verso 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. E no verso 8, ele diz: vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Aleluia. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo está no mundo. Não nas pessoas do mundo, mas no mundo. Porque a Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem um papel duplo aqui na terra. Para a humanidade sem Deus, é esse que eu acabei de dizer: convencer o homem de que ele é pecador e que precisa de um Salvador. Esse é o papel do Espírito Santo para o não crente. Não é usá-lo, não é enchê-lo de graça, de poder, porque não está lavado, não está limpo. É um vasilhame sujo. O papel do Espírito Santo no mundo é externo, é de fora para dentro. Convencer o homem que ele é pecador e que precisa de um Salvador. A partir do momento que o homem ouve a voz do Espírito e recebe o Salvador, ele então automaticamente para dentro. E quando ele pula para dentro, ele tem outro papel dentro do lavado e do redimido: preservá-lo para a santidade e levá-lo à eternidade. Esse é o papel do Espírito Santo, dentre tantos outros, pelo menos esses dois. Esse é o papel que ele cumpre na minha vida e na sua vida: preservá-lo para a santidade. É o Espírito Santo que me ajuda a manter a minha vida santa. É o Espírito Santo que me ajuda a me afastar do pecado. É o Espírito Santo que me ajuda a reconhecer que eu não preciso, que eu não posso viver sem a cruz. É o Espírito Santo que me capacita, que me dá poder, que me dá unção. Muito mais do que me encher de poder, de explosão, de dons e de talentos, que são coisas importantes para cumprir um propósito. Tem crente que acha que o poder do Espírito Santo é mais importante do que a vida no Espírito Santo. O poder do Espírito é bom, é legal, nos dá, uma certa alegria, liberdade. É bom ter poder, é bom ter dons e talentos, mas isso é para cumprir propósito. Não é para deixar a gente orgulhoso, vaidoso. Eu tenho aqui 200. Uma vez uma irmã disse assim para mim: pastor, eu tenho todos os dons espirituais. Eu apertei a mão dela e disse: prazer, Espírito Santo. Impossível alguém ter todos os dons espirituais. A gente conseguiu contar aí na Bíblia 42, não foi? 42 dons. Imagine alguém com 42 dons espirituais. É o próprio Espírito Santo. Eu quero conhecer essa pessoa. Então o papel do Espírito Santo em nós não é nos encher de galardão, de eu sou motociclista, faço parte de motogrupo e eu uso um colete. Alguém já me viu? Se não me viu, vai ver ainda. Cheio de bottom. Já viram aqueles grupos de motociclistas? O cara cheio de bottom. Ali cada bottom representa um motogrupo, um motoclube. É gostoso para o motociclista ostentar aquele colete cheio de bottom. Significa que ele já participou de vários eventos, já trocou ideias com alguns amigos. Então, é gostoso. Eu pelo menos sinto muito prazer, do ponto de vista humano, de usar aquilo, enquanto estou pilotando. Mas tem gente que acha que os dons espirituais são para encher o nosso colete de bottom. O dom Y, o dom A, esse aqui quando entra em ação, rapaz, é uma alegria tremenda, é um negócio exponencial. Eu tenho esse outro aqui que você não tem, ó. Você tem esse dom aqui? Não tem, eu tenho. Minha filha, vai orar, vai jejuar, viu? Para você ter também esse. Bobagem.
Os dons espirituais não são para isso. Os dons espirituais são para cumprir propósito. Deus só vai dar um dom a você para você cumprir um propósito. Agora, a vida no Espírito, essa você pode encher o peito e dizer: eu tenho a vida do Espírito em mim. Essa você pode encher o peito, porque esse é o propósito, ter a vida do Espírito. Então Jesus disse: olha, vocês receberão poder para serem testemunhas, para cumprir um propósito. Vamos relembrar as 5 dádivas do Calvário? Diga comigo. Primeiro, a maldição da lei foi quebrada. Segundo, os pecados foram perdoados. Terceiro, a minha dívida foi paga. Quarto, recebi vitória sobre a carne. Quarto, Satanás foi vencido. E quinto, o Espírito Santo foi liberado. Deixa eu encerrar essa mensagem orando por você nessa manhã. Eu quero orar especialmente por aquelas pessoas que nesta manhã vieram a este culto e que porventura ainda não têm uma aliança de salvação com Jesus, ainda não tem uma dessas dádivas ou nenhuma delas. Todas estas dádivas estão liberadas para a sua vida nesta manhã, mas precisa de uma decisão sua. E qual é a decisão? Dizer: eu quero esse presente. Se você veio a este culto nessa manhã, ou quem sabe está em casa assistindo pela internet, em casa você pode digitar aí, escrever em uma das redes sociais onde você está assistindo: eu entrego minha vida a Jesus. E se você está aqui nessa manhã, eu te desafio, te convido a levantar do seu lugar, a levantar a sua mão talvez, identificando: eu quero Jesus, e eu quero orar por sua vida, para que esse dom, essa dádiva, esses presentes do Senhor venham sobre você e você receba a graça de Deus sobre você. Quem é a primeira pessoa? Se há alguém aqui nessa manhã que quer entregar a vida para Jesus, dizendo: eu quero essa dádiva, eu quero esse presente. Tem alguém aqui? Tem alguém? Se tiver, não tenha medo, não tenha vergonha. Eu quero orar por você. Mais uma vez, deixa eu te dizer uma coisa: dê graças a Deus pelo Calvário. Agradeça a Deus pelo Calvário. Passe a enxergar o Calvário hoje, a partir de hoje, de uma forma diferente. Não apenas como uma cena horrenda, não apenas como uma cena horrorosa, que de fato foi, mas como algo que Deus estabeleceu como um princípio para a sua libertação e para a minha libertação. Fique de pé nessa manhã no seu lugar. E ainda o convite está de pé. Se há alguém nessa manhã que quer entregar a vida para Jesus, venha agora, venha, eu quero orar por você. Venha, eu quero orar por sua vida. Eu quero abençoar você, em nome de Jesus. Quero entregar você ao Senhor. Se não tem, nós vamos orar pela igreja. Hoje você e eu podemos celebrar, fazer festa. Se você recebesse um presente muito importante nessa manhã de um irmão aqui da igreja, uma perguntinha rápida, uma enquete rapidinho. Se você, alguém do seu lado te procurasse e dissesse: irmão, eu tenho irmã, eu tenho um presente para você. Aí você dissesse: é. E a pessoa puxasse do bolso uma chave de um carro importado e dissesse: eu vim para a igreja com esse carro, mas eu vou voltar de metrô, porque o Espírito Santo me pediu para entregar esse carro a você. Quem faria festa? Eu daria salto de alegria, de boa. Se alguém sentindo o Espírito Santo fazer isso, fica à vontade. Eu faria uma festa nessa manhã, sim ou não? Alguém te dá um carro importado, um carro de R$500 mil. Eita, eu não sei nem o que fazer com ele. Talvez fatiar e vender a prestação. Mas você recebeu um presente muito mais especial e muito mais maravilhoso que um carro importado. Então faça festa nessa manhã, exalte a Jesus, adore a Jesus, celebre a Ele, dê glórias ao nome dEle, enche esse lugar de adoração, porque o maior presente da sua vida e da minha vida me foi dado, é o Calvário, é a cruz. Não há mais condenação para a minha vida, não há mais condenação para a sua vida, somos livres, libertos do jugo, do peso do pecado. O diabo não pode mais apontar o dedo para você. A sua vida passada não pode mais lhe impedir de caminhar e de andar. Você é livre, você é liberto, você é liberta pelo sangue de Jesus. Eu não estou mais sob o jugo, sob o poder de Satanás. Ele foi vencido. Aleluia.
Se porventura nessa manhã, os queridos que aqui estão, tiver alguém que quiser uma oração específica para encontrar forças em Deus, para que a sua vida espiritual seja restaurada, restabelecida, fortalecida, não tenha medo nem vergonha, pode vir à frente. Eu quero orar por você também. Eu quero orar por você. Não saia daqui com vergonha de vir à frente e dizer: eu quero receber esse revestimento. Eu quero que o Senhor me encha de graça. Eu quero que o Senhor abençoe minha vida. Eu quero tomar posse dessas dádivas para a minha vida. Não tenha medo disso não, pode vir. Há um poder dessa manhã aqui de Deus para trazer libertação e cura para a sua alma. Talvez você viva uma vida aprisionada, oprimida pela culpa, pelo apontar de dedo do diabo, pelo apontar de dedo da mente, da sua alma. Nesta manhã há um poder libertador de Deus aqui. Há um poder de cura nesta manhã em nome de Jesus. Pode vir, nós vamos orar. Nós vamos orar por você. A cruz de Cristo é viva. A cruz de Cristo é viva. Há um poder de Deus liberado para a sua vida nesta manhã em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus e pelo poder que há no nome de Jesus, eu oro por esses meus irmãos e irmãs nesta manhã, que abrem o coração diante da cruz e dizem: Jesus, eu preciso viver essa realidade. Ah, Senhor, uma sinceridade no coração dos teus filhos a virem à frente do altar, a virem diante do Senhor dizendo: eu preciso, eu necessito desse revestimento, desta graça, destas dádivas a fluir em minha vida. Nesta manhã, Senhor, não há em mim poder algum que não me tenha sido dado pelo Senhor. Todo o poder, toda a graça vem do Senhor. E nesta manhã, como profeta do Senhor, como vaso em tuas mãos, eu te peço, derrama uma unção renovadora sobre a vida dos teus filhos. Quebra todo jugo de acusação. Desfaz, Senhor, todo apontar de dedo das trevas e traz libertação para a glória do teu santo nome. Que os teus filhos saiam daqui com uma vida restaurada, com uma mente restaurada, com a confiança restabelecida, com a autoridade devolvida a Deus, com o sentimento e, acima de tudo, com uma verdade de nova vida que receberam pela cruz de Jesus. Que todo o poder acusador das trevas seja desfeito, seja quebrado, seja anulado para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. 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 Junto com os que estão aqui, você aí pode dizer: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.